Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à segunda aula da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola, da LAB da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Meu nome é Elaine Moreira. Eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV Fundação Getúlio Vargas. Eu sou formada em Produção Cultural e em Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral, há mais de 15 anos. Atualmente, eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Atores de Laura e da Cult Consult, onde presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Já participei de mais de 40 produções teatrais e trabalhei com alguns importantes nomes da cena brasileira. E nessa oficina, o meu propósito é justamente compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A oficina Produção Teatral, Panorama de Ideias, seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita e exclusivamente para alunos, jovens e adultos da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional de recrudescimento da pandemia, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos na Lei Aldir Blanc. E, na nossa segunda aula, gostaria de lançar uma pergunta complexa para vocês. O que é cultura? Quais são as primeiras palavras, sensações, sentimentos que passam por vocês quando eu pergunto: o que é cultura? Identidade? Saberes? Fazeres? Arte? Conhecimento? Sociedade? Para aprimorar o nosso conhecimento, vamos evocar os conceitos de alguns importantes pensadores das ciências humanas. Ruth Benedict, antropóloga americana de 1887, dizia que cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Roque de Barros Laraia, antropólogo brasileiro de 1932, afirma que cultura é um tema inesgotável. A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um longo processo que reflete o conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Denis Couche, sociólogo e antropólogo francês de 1947, diz que a cultura permite ao homem adaptar-se ao seu meio, mas também estar adaptado a este meio, mas também o meio estar adaptado a este homem, e suas necessidades e seus projetos.
A cultura torna possível a transformação da natureza. A noção de cultura leva à ordem simbólica. Se aplica unicamente ao que é humano. Oferece a possibilidade de conhecer a unidade do homem na diversidade de seus modos de vida, crenças, saberes e fazeres. A cultura não pode ser decretada, não pode ser manipulada. Ela está relacionada a processos complexos e inconscientes. Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, 1925, ele diz que o conceito de cultura está relacionado aos deslocamentos históricos, até chegar ao mundo marcado pelas novas e poderosas forças da globalização, da migração e da coexistência de populações. Na era líquido-moderna, todas as hierarquias se dissolvem e os indivíduos passam de produtores a consumidores. A cultura já não é humana, mas de grupos, de guetos, e a agenda contemporânea trata de temas como cidadania, direitos humanos e convivência. Bem, tomando como base o conceito desses grandes pensadores, percebemos então que a cultura pode ser entendida como uma construção social e coletiva, na qual os homens organizam as suas percepções de mundo. Trata-se de tudo aquilo que o indivíduo ou a sociedade concebe para viver, anunciar-se, representar-se e operar as suas identidades. Para além disso, a cultura, ela pode sofrer um processo de desdobramento e transmutação como produto e entretenimento. Para tanto, há ações nas diversas linguagens artísticas do segmento cultural. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas possibilidades de linguagem. Será que você aí se identifica com alguma dessas linguagens? Será que você se identifica com várias dessas linguagens? Você já pensou em fazer um projeto e ter uma ideia dentro de uma dessas linguagens? Afinada com uma dessas linguagens? Então vamos lá. Artes visuais. O que seriam as artes visuais? Manifestações artísticas no campo das linguagens visuais e plásticas, tais como a pintura, a escultura, a instalação, a performance, o videoarte, arte sonora, videomapping, entre outros. O artesanato, manifestações relativas à arte e à técnica do trabalho manual, não industrializado. O audiovisual, manifestações que combinam imagem e som, difundidas em TV aberta, web, mostras, festivais, cineclubes, entre outros. Bibliotecas, projetos de manutenção, ativação, programação ou promoção de bibliotecas, salas, clubes ou espaços de leituras abertos ou fechados, sediados ou itinerantes. Centros culturais. Os centros culturais podem receber projetos de várias espécies. Projetos de manutenção, reforma, ativação, programação, promoção de espaços vocacionados para abrigar e difundir atividades e ações culturais, abertos ou fechados, sediados ou itinerantes. Cinema, manifestações que combinam imagem e som, difundidas em salas de cinema, mostras, festivais, cineclubes e outros. Circo, manifestações referentes às artes do malabarismo, palhaçaria, acrobacia, monociclo, contorcionismo,
equilibrismo e similares, assim como projetos para manutenção, ativação, programação ou promoção dos equipamentos e espaços que abrigam e difundem tais artes. Dança. Manifestações que envolvem a realização de movimentos corporais, seguindo cadência própria ou coreografia, em geral acompanhados de música. Design. Manifestações referentes à idealização e aos desenvolvimentos de forma física e da funcionalidade de produtos ou obras. Folclore. Manifestações culturais populares, representativas de uma determinada identidade cultural ou da população de uma determinada região, tais como aquelas relativas à gastronomia, à música e à dança, às festas populares, às crendices, às religiosidades, aos jogos lúdicos, à literatura oral e tantos outros. Fotografia. Manifestação técnica e artística que permite o registro e a reprodução de um instantâneo ou uma imagem. Literatura. Criação de narrativa escrita, ficcional ou não, ou edição de produtos impressos ou digitais que registrem tais narrativas, assim como atividades de incentivo à leitura ou ao consumo de tais conteúdos. Moda. Manifestações referentes à produção de indumentária, assim como aqueles referentes aos registros de modos de agir, viver e sentir, coletivos relativos a determinado período. Museu. Projetos de manutenção, reforma, ativação, programação ou promoção de espaços, abertos ou fechados, sediados ou itinerantes, dedicados a adquirir, conservar, investigar, difundir e expor obras ou objetos de interesse artístico, histórico ou social. Música. Manifestações expressas por meio de sons, sejam eles instrumentais ou vocais. Multiplataforma. Produção de conteúdos ou manifestações artístico-culturais, a serem difundidos em diversos suportes ou plataformas de acesso. Preservação e restauração de patrimônio natural, material e imaterial, assim classificados pelos órgãos competentes. Projetos destinados a garantir a salvaguarda, a perenidade, a promoção e a difusão de bens. Manifestações com importância histórica e cultural, reconhecida para um país, cidade ou comunidade. Teatro. Manifestações em que um ator ou um conjunto de atores interpreta um texto, um roteiro ou um grupo de orientações dramatúrgicas em plataforma cênica, seja ela em espaço aberto ou fechado, sediado ou itinerante. Transmídia. Produção de conteúdos comunicacionais, que podem ser difundidos em variados canais ou mídias, impressos ou digitais. Bem, para além disso, a cultura, ela também se relaciona ao potencial empreendedor junto ao mercado e à economia. O segmento cultural representa 3% de todo o PIB do Brasil. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia, nós éramos 6 milhões de brasileiros, produzindo filmes, peças, livros, espetáculos de dança, circo, séries, novelas, shows, discos, exposições e debates. Um levantamento da Unesco mostra que o impacto da pandemia sobre a arte e a cultura foi brutal. Mais de 70% de todos os trabalhadores de casas de shows, teatros e circos perderam completamente seus rendimentos nos primeiros meses da pandemia. Mas a cultura resiste
insiste, persiste. E tem criatividade para dar e vender, para conseguir passar por momentos adversos e retomar as suas atividades. Para além disso, a cultura também pode ser compreendida como um elemento importante de transformação social, através dos desdobramentos possíveis entre cultura e educação. E como que nós, fazedores de cultura, como que um produtor cultural ou um produtor teatral consegue contribuir para um processo de transformação social através do seu próprio ofício? Bem, em todo projeto cultural ou teatral desenvolvido, existem espaços para algumas ações. Ações de democratização de acesso, por exemplo. São ações que fomentam a participação da população de baixa renda através da articulação entre alunos, educadores, escolas, secretarias de educação e instituições não governamentais. Isso se dá através da doação de uma cota de ingressos para essa população, além de convidá-los para palestras, debates, ensaios abertos, bate-papos sobre o desenvolvimento daquela ideia, sobre os temas que estão sendo tratados naquele espetáculo. Fora as ações de democratização, ainda existem as ações de acessibilidade, que são as ações que promovem o acesso de todos os públicos, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência. Como que podemos contribuir? Realizando os espetáculos em equipamentos culturais, em teatros ou em qualquer sala de cultura devidamente sinalizada e estruturada para receber esse público. E ainda podemos propor a realização de algumas apresentações dos espetáculos com traduções em libras e audiodescrição. Então, passamos nessa aula de hoje por esses conceitos de cultura e também pela importância do fazer cultural e do fazer teatral. E entendemos que a cultura pode ser vista por vários prismas e que os fazedores de cultura e produtores de cultura precisam entender a cultura de uma maneira um pouco mais geral, genérica, completa, de forma que o seu projeto consiga ter sentido cultural, social e humano. Então, essa foi a nossa segunda aula. A gente encerra por aqui. E na próxima aula, que é a nossa aula 3, nós vamos tratar sobre os conceitos de teatro e produção teatral. Eu espero por você. Abraço e até lá!